dia 23/3, como vão as coisas? De mês em mês eu me sento pra escrever pra você. Eu reformei a casa, você não soube disso nem das outras coisas. Sabe, eu tive um filho faz tempo que eu me perdi de você. Guardo pra te dar as cartas que eu não mando, conto por contar e deixo em algum canto. Guardo pra te dar as cartas que eu não mando, conto por contar e deixo em algum canto. Eu vi alguns amigos tropeçando pela vida, andei de tantas ruas, são histórias esquecidas que um dia eu quis contar pra você. Eu fico imaginando sua casa, seus amigos, com quem você se deita, quem te dá abrigo. Eu me lembro que eu já contei com você. Guardo pra te dar as cartas que eu não mando, conto por contar e deixo em algum canto. Guardo pra te dar as cartas que eu não mando, conto por contar e deixo em algum canto. E as pilhas de envelopes já não cabem nos armários, vão tomando meu espaço, fazem montes pela sala. E hoje são a minha cama, minha mesa, meus lençóis. E eu me visto de saudades do que já não somos nós. Guardo pra te dar as cartas que eu não mando, conto por contar e deixo em algum canto. Guardo pra te dar as cartas que eu não mando, conto por contar e deixo em algum canto. Eu sou do Rio de Janeiro. Carlos Leone Rodrigues Siqueira Júnior. Grande nome. Olha, foi em família mesmo. Minha mãe era muito ligada em música, a família da minha mãe do interior do Espírito Santo, faziam muita seresta, e minha mãe cantava muito em casa. Da família do meu pai, não, assim, eles nem tinham música em casa, nem tinham som, mas a família da minha mãe tinha esse contato muito forte. E aí eu me lembro de passar noites vendo com ela os festivais da canção, torcendo para os cantores e compositores. O Crisma foi a minha banda de escola. Eu tinha lá, 16 anos, tocava violão já há um tempão, e a gente montou uma banda na minha casa, a gente ensaiava lá em casa, e era bem ruim mesmo, bem ruim. A gente só escolhia as músicas mais fáceis dos artistas que a gente gostava, porque a gente não tinha capacidade para tocar. Mas foi quando eu comecei a tocar baixo e comecei a compor também um pouco, porque eu não conseguia tocar as músicas que eu gostava. Então eu compunha coisas que eu podia tocar. O primeiro grande show do Crisma, porque a gente até fez duas apresentações em saraus de escola, mas a gente fez um show no Teatro Ipanema, lendário teatro do Rio de Janeiro, muita gente tocou, e que agora está até à venda, e a gente vendeu os ingressos para os amigos. Aí, com o dinheiro dos ingressos, a gente conseguiu pagar som, pagar luz, e ainda sobrou um dinheiro para uma pizza no final, mas lotamos o Teatro Ipanema na nossa única apresentação. E o que é interessante é que nessa apresentação, o cartazinho que anunciava os nossos shows, que a gente colou na escola e tudo mais, falava tocando os grandes sucessos de Kid de Abelha e os Abóboras Selvagens, que era uma banda que não existia na época. Acabou que eu nem me lembro mais. A gente tocava um pouco de tudo, era meio sem estilo a banda, eu compunha frevo, tinha umas coisas mais rockabilly, e acabou que nenhuma dessas músicas depois sobreviveu na época do Kid de Abelha.
O Kid Abelha é uma banda que veio do Crisma. Quando a gente fez vestibular, a gente resolveu que ia seguir carreiras sérias e que não queria mais continuar com a música. E a gente teve que substituir os componentes da banda. E entre os componentes tinha um cantor e 2 guitarristas que abandonaram o Crisma. E a gente encontrou, o cantor foi a Paula, acabamos encontrando a Paula, que era minha colega de PUC. A gente fazia francês juntos. E o Jorge Israel, saxofonista, que a gente conheceu através de um amigo comum lá da PUC. E o guitarrista mesmo a gente só veio a contratar bastante depois. O primeiro sucesso do Kid Abelha, a gente primeiro lançou uma demo na Rádio Fluminense, antes de ter gravadora, antes de ter qualquer coisa, a gente fez uma demo e botou lá. Tinha uma música chamada Vida de Cão é Chato para Cachorro, que era uma cópia da harmonia do Stray Cat Strut dos Stray Cats. E aí a gente fez música sobre cachorro e não sobre gato, para dar uma disfarçada. E a segunda música era Pintura Íntima, com outro arranjo. E aí, quando a gente foi contratado pela Warner, a primeira coisa que eles fizeram foi botar a gente num disco que eles chamavam de Pau de Sebo. Tinham 6 artistas, e eles iam lançando um single de cada artista por vez, e o que fizesse sucesso, eles contratavam definitivamente. Na hora da gente lançar o nosso single, o Lulu Santos, que era lá da gravadora também, falou, não, eu quero produzir, essa música é muito legal, mas eu quero produzir melhor. E aí ele produziu Pintura Íntima, e aí saiu esse compacto. De um lado era Pintura Íntima, do outro Por Que Não Eu, e vendeu o disco de ouro logo de cara, esse primeiro compacto. Eu acabei regravando Por Que Não Eu no meu trabalho solo há pouco tempo atrás, até com participação do Herbert, que também é parceiro. O Herbert e a Paula são parceiros nessa música, e voltou a ser do meu repertório. E é engraçado que ela até fez alguns... Ela era o lado B do compacto, não foi a música que tocou na rádio. O lado A era Pintura Íntima. Fazer amor de madrugada. E essa não está no meu repertório, mas Por Que Não Eu Quero o Lado B, hoje em dia é uma das músicas mais pedidas no show. Vamos. 1, 2, 3, 4. Quando ela cai no sofá, so far away, vinho a beça na cabeça, eu que sei. Quando ela insiste em beijar seu travesseiro, eu me viro do avesso. Eu vou dizer aquelas coisas, mas na hora esqueço. Por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Por que não
o Jaime foi assim, um amigo de longa data, né? Meu parceiro também de longa data, e a gente dividiu apartamento uma época. Logo que a gente dividiu um apartamento no Jardim Botânico, já era dele, eu me separei, fui morar lá com ele, a gente ficou ainda mais amigo. E nessa época a gente compôs muito junto, até porque os dois estavam compondo o tempo todo, e aí um passava na sala, via, então usa aquela palavra, usa aquela... Não, troca para aquele acorde. E foi meio o caso de Fórmula do Amor, que foi um sucesso do disco dele, que ele estava gravando na época que eu morei com ele, que era o Sessão da Tarde, e a gente compôs Fórmula do Amor assim, eu estava compondo e faltavam umas frases. Falei, cara, não consigo terminar. E aí ele passava e ia chutando umas frases, essas se encaixaram muito bem. E foi o caso também de Solange, uma versão que a gente fez de So Lonely, do Police, que ele falou, como é que é aquela música So Lonely? Eu estava no banheiro, falei, Solange? Aí ele falou, pô, isso dá uma versão. E a gente fez para aquela mulher que era da censura, Solange, que censurava todo mundo. E a gente fez uma música meio em homenagem a ela, né? E Fórmula do Amor foi um grande sucesso, foi feito assim, uma parceria casual. Gesto exato, sei como devo dar. Aprendi nos filmes pra um dia usar um certo ar cruel de quem sabe o que quer. Tenho tudo planejado pra te impressionar. Luz do fim de tarde, meu rosto encontra a luz. Não posso compreender, não faz nenhum efeito a minha aparição. Será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão. Mantenho o passo, alguém me vê, nada acontece. Eu não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe. Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor. Ainda encontro a fórmula do amor. Ainda encontro a fórmula do amor. Eu tenho a pose exata pra me fotografar. Aprendi nos livros pra um dia usar um certo ar cruel de quem sabe o que quer. Tenho tudo planejado pra te conquistar. Eu tenho um bom papo e sei até dançar. Não posso compreender, não faz nenhum efeito a minha aparição. Será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão. Mantenho o charme, alguém me vê, nada acontece. Eu não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe. Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor. Ainda encontro a fórmula do amor. Ainda encontro a fórmula do amor.
o Heróis da Resistência foi a minha segunda banda. No Kid de Abelha eu era só baixista, além de compositor. E aí nos Heróis da Resistência eu podia cantar. Era a banda que eu montei para eu poder cantar. E foi uma banda bacana, assim, uma banda mais masculina também, né? Porque não era a Paula cantando, era um som um pouco mais pesado. E muito baseado nos instrumentistas. A gente ensaiava muito, tocava, todo mundo tocava muito bem. E o primeiro disco foi muito bom, assim, fez bastante sucesso, mas já numa época em que a economia brasileira vinha declinando, segundo plano cruzado, começo de inflação, as vendas já não eram essa coisa toda. E aos poucos a gente foi meio se desentendendo com a gravadora e terminamos depois de 3 discos sem contrato e meio perdidos por aí. Mas foi uma banda que fez muito sucesso, a gente fez muito show pelo Brasil afora. Assim, essa é uma música que eu gosto muito. Dublê de Corpo é uma música que, quando eu compus, ela tinha uma coisa bastante diferente das coisas que eu vinha fazendo. Me lembro que a Marina Lima falou que gostava muito da canção, que me deixou muito feliz. E é uma música que o pessoal até hoje pede muito em show. Vamos lá? Fotos do passado, o habitante do meu corpo, esse estranho dublê de retratos. Talvez até eu já vivesse em algum corpo emprestado, esperando só por você pra reunir meus pedaços. Oh, foi tanta força que eu fiz por nada. Pra tanta gente eu me dei de graça. Só pra você eu me poupei. Será que o tempo sempre disfarça? Tomara um dia isso tudo passa. Desculpa as mágoas que eu dei. Eu já dei a outra alma aos bruxos e vampiros. Quero que eles façam a festa enquanto eu me retiro. Só você sentiu por mim o que nem eu sentiria. Você foi o meu escudo e eu a própria covardia. Oh, foi tanta força que eu fiz por nada. Pra tanta gente eu me dei de graça. Só pra você eu me poupei. Será que o tempo sempre disfarça? Tomar um dia isso tudo passa. Desculpa as mágoas que eu deixei. Se você ainda acreditar, eu prometo dublar seu corpo, te proteger, te poupar das dores, te devolver o amor em dobro. Não se ama amor em vão. Oh, foi tanta força que eu fiz por nada. Pra tanta gente eu me dei de graça.
que o tempo sempre disfarça. Tomará um dia, isso tudo passa. Desculpa as mágoas que eu deixei. Gustavo. Em 93, os Heróis da Resistência estavam sem gravadora, sem possibilidade de arrumar uma gravadora. Era uma época que as gravadoras estavam mais interessadas em produtos mais populares, até com a ascensão da classe C e D, a possibilidade de comprar CD. Então, os produtos mais populares começaram a render mais para as gravadoras, e as bandas de rock, de repente, ficaram meio no ostracismo. Tanto que nem apareceu tanta banda nos anos 90, e as antigas, então, estavam fora do jogo. E aí surgiu a ideia de fazer o disco dos Heróis, demo, a gente não sabia para quem ia fazer, se ia mostrar para uma gravadora e tudo mais. E a gente começou a brigar muito internamente. Eu queria fazer um disco mais pop, que é a minha praia, e a banda queria fazer um disco heavy metal. E a gente tentava adaptar as minhas canções pop para um arranjo heavy metal, e nem minha voz funcionava, nem os arranjos e as canções funcionavam. Então eu falei, olha, eu vou seguir com esse repertório, que é um repertório bacana, que eu gosto. Se vocês quiserem, a gente continua como Heróis, senão eu vou assinar sozinho. E eles preferiram, então, até participaram do disco, gravaram comigo, mas não queriam mais assinar como Heróis da Resistência. E aí eu acho que por conta disso, por ser um produto novo e tudo mais, a EMI acabou assinando um contrato comigo, e eu lancei esse disco, e a primeira música já foi uma música que estourou para o Brasil todo, que foi Garotos 2. Entrou numa novela e ela ficou em primeiro lugar nas paradas, ou nos primeiros lugares, durante 6 meses. E foi um belo começo, né? Seus olhos e seus olhares, milhares de tentações. Meninas são tão mulheres, seus truques e confusões se espalham pelos pelos, boca e cabelo, peitos e poses e apelos. Me agarram pelas pernas, certas mulheres como você me levam sempre onde querem. Garotos não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher, são só garotos. Dentes e seus sorrisos mastigam meu corpo e juízo, devoram os meus sentidos. Eu já não me importo comigo. Então são mãos e braços, beijos e abraços, pele e barriga, seus laços são armadilhas e eu não sei o que faço aqui de palhaço, seguindo seus passos. Garotos não
seus mistérios. Garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher. São só garotos, perto de uma mulher. São só garotos. Se espalham pelos pelos, boca e cabelo, peitos e poses e apelos. Me agarram pelas pernas, certas mulheres como você me levam sempre onde querem. Garotos não resistem aos seus mistérios. Garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher. São só garotos, não resistem aos seus mistérios. Garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher. São só garotos. Perto de uma mulher. São só garotos. Perto de uma mulher. São só garotos. A minha razão de estar na música e de ser cantor, instrumentista, vem das composições. Eu gosto de compor. E aí, por isso, eu canto as músicas que eu componho, mas o que eu gosto mesmo é da composição. Como surgem as músicas, as ideias por trás das letras, os encadeamentos harmônicos, as melodias, isso me fascina muito. E eu li um livro muito bacana, que chamava Por Dentro do Rock, que eram entrevistas com compositores que eu adorava, mas compositores estrangeiros, falando sobre seus processos criativos. E eu achei que eu tinha que fazer isso no Brasil, porque a gente tem uma música riquíssima e quase não tem documentação, especialmente a disso, de composição. E na época o Tom Jobim já tinha morrido e eu falava, caramba, ninguém registrou como é que o Tom Jobim compunha, quais eram as preferências. Talvez os amigos saibam, mas ele não pôde dizer, né, o que ele achava disso. E eu resolvi fazer um livro, pelo menos entrevistando a minha geração, as pessoas que eu conhecia, alguns eram parceiros e tudo mais. O processo de cada um é bastante diferente e muito legal. O meu processo, por exemplo, é de me adaptar aos parceiros. Então, tem parceiro que só escreve letra, aí eu faço a melodia. Tem parceiro que só faz a melodia, eu escrevo a letra. Tem parceiro que gosta de trabalhar junto, eu me adapto. Mas tem gente que só faz de um jeito. Isso é bacana. Por exemplo, a Legião Urbana, eles gravavam o disco inteiro, só as bases. E depois o Renato Russo ia para casa imaginar sobre o que aquela música ia falar, que melodia, que é um jeito totalmente diferente de fazer. O Frejá, por exemplo, ele só faz uma música quando ele tem uma letra na frente dele pronta, aí ele começa a fazer. Então são muitos processos diferentes. E eu entrevistei muita gente legal, né? No Letra, Música e Outras Conversas tem entrevista com Renato Russo, Herbert Viana, Lobão, Frejá, Adriana Calcanhoto, Samuel Rosa, Nando Reis, Marina Lima. Assim, é um time bacana de compositores. Agora está fora de catálogo, mas pretendo relançar em breve. Há Muita Calma Nessa Hora é uma canção que eu fiz para um filme, a música de encomenda. O Bruno Mazeu, quando acabou de escrever o roteiro, ele me mandou o roteiro para eu compor a canção título do filme. E eles fizeram um clipe com as cenas do filme, ficou super bacana. E eu acabei incorporando no show, uma música que eu gosto muito. O mundo ao seu redor anda esquisito pra você. Falta grana, falta sonho, tá difícil viver. Faz um tempo que você levanta com
dois pés esquerdos. Você vê na TV o que já tinha imaginado. A luz no fim do túnel é só um trem desgovernado. Às vezes você sente raiva, às vezes sente medo. Abraça os ombros e respira fundo e conta sempre com os amigos. A vida é boa, apesar de tudo. Pode acreditar no que eu te digo. Você vai rir de tudo isso, espera um pouco mais pro fim da história. Tudo passa, tudo muda, muita calma nessa hora. Você vai rir de tudo isso, espera um pouco mais pro fim da história. Tudo passa, tudo muda, muita calma nessa hora. Eu sei que por enquanto tá difícil de enxergar a porta de saída, outra sendo outro lugar. Difícil de lembrar que a vida é cheia de surpresas. Mas só pra começar, dá uma olhada ao seu redor. No mar, no pôr do sol, num gesto de bondade. Por que é que a gente fica cego pra tanta beleza? Então relaxe, vem com a gente. Ninguém pode viver sozinho. O que você pensou que era o final é só o início do caminho. Você vai rir de tudo isso, espera um pouco mais pro fim da história. Tudo passa, tudo muda, muita calma nessa hora. Você vai rir de tudo isso, espera um pouco mais pro fim da história. Tudo passa, tudo muda, muita calma nessa hora. Muita hora nessa calma, só o tempo cura. A gente está no mesmo barco, na mesma procura. Muita calma, o sol já vai nascer, trazendo um dia novo pra você. Você vai rir de tudo isso, espera um pouco mais pro fim da história. Tudo passa, tudo muda, muita calma nessa hora. Você vai rir de tudo isso, espera um pouco mais pro fim da história. Tudo passa, tudo muda, muita calma nessa hora. Você vai rir de tudo isso, espera um pouco mais pro fim da história. Tudo passa, tudo muda, muita calma nessa hora. Você vai rir de tudo isso, espera um pouco mais pro fim da história. Tudo passa, tudo muda, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Frejá é um dos meus parceiros mais constantes atualmente, uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto muito. O Frejá é conhecido como o Tony Ramos do rock, porque todo mundo gosta do Tony Ramos entre os atores, né? O Frejá é uma dessas figuras adoráveis, um gentleman e um super compositor. E a gente tem feito muita coisa junto, é uma pessoa que eu admiro muito, já faço há algum tempo, e as músicas estão cada vez mais bacanas e cada vez mais importantes, inclusive, no nosso repertório. O Cazuza foi um caso à parte. Nós dois, por incrível que pareça, somos tímidos para essa aproximação profissional. Então a gente compôs pouco juntos, né? Mas o que a gente compôs são obras que me deixam muito orgulhoso. E principalmente a primeira canção que a gente compôs juntos foi uma música que deixou uma marca enorme no trabalho dele, que foi o primeiro single do primeiro álbum da carreira solo dele, que foi Exagerado. Daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados.
avançados da maternidade. Paixão cruel, desenfreada, te trago 1000 rosas roubadas pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas. Exagerado, jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Eu posso até morrer de fome se você não me amar. E por você eu largo tudo, carreira, dinheiro, canudo, e até nas coisas mais banais. Pra mim é tudo, nunca mais. Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Eu adoro um amor inventado. E por você eu faço tudo, vou mendigar, roubar, matar, e até nas coisas mais banais. Pra mim é tudo ou nunca mais. Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Jogado aos seus pés, com 1000 rosas roubadas, exagerado. Eu adoro um amor inventado. Eu sou um parceiro bastante infiel. Eu tenho uma quantidade enorme de parceiros. E gosto disso. Quando eu conheço um artista interessante, mais do que ficar amigo, eu quero virar parceiro. Quero compor alguma coisa junto. E por conta disso, tenho composições com as pessoas mais diversas, né, desde o pessoal da minha geração até Ivan Lins. E a galera nova. Eu tenho composto muito com bandas novas que eu admiro, então, que eu fico conhecendo pela internet ou de show. Então, eu tenho atualmente 2 parcerias com bandas que eu acho muito bacanas da Nova Safra. O Meu Teatro Mágico e a outra são os Móveis Coloniais de Acaju, de Brasília. Mas, assim, eu sou o único do Ney Matogrosso, porque, na verdade, ele só compôs uma música na vida e foi comigo. Eu tenho essa coisa chama Dívidas de Amor. E eu compus tanto com Cazuza quanto com Frejá, que é a dupla de rock and roll mais bem sucedida, com Herbert, com Vinícius Cantuária, a Fernanda Abreu. Assim, eu tenho realmente muitos parceiros e gosto disso. E componho com muita facilidade com as pessoas. Assim, gosto. Agora acabei de compor com o Dudu Falcão. Componho muito com a minha mulher, a Luciana Fregolente, que é uma basicamente escritora de humor e atriz e tudo mais, mas também escreve letras. Então, eu encontro música e parcerias por aí, pela vida. Bom, o meu último trabalho foi um trabalho que eu fiz inteiramente ao contrário do que as pessoas normalmente fazem. Primeiro, eu entrei em estúdio, ia gravando uma música por mês, ou a cada 2 meses, tanto faz, mas ia fazendo com uma certa regularidade, uma música de cada vez, e dava na internet, pelo meu site.
Inclusive, essas canções estão lá no site, no leone.com.br, estão lá disponíveis para ser baixadas. Quando eu tinha dado já 4 dessas canções, eu montei um show novo, baseado no repertório novo, sem CD, sem DVD, sem nada. Montei o show novo, A Noite Perfeita. Comecei a rodar e continuei dando música. Quando eu cheguei no 10º single, aí que foi que eu resolvi gravar o disco. Aí gravei ao vivo, no Circo Voador, e as pessoas foram cantar um disco de músicas inéditas que todo mundo já conhecia. E foi bacana, que eu ainda criei uma pré-venda pelo meu site, que quem comprasse no site pagava mais barato e recebia em casa autografado antes do disco ir para as lojas. Isso também foi um sucesso lá, como reconhecimento do carinho e da importância das pessoas que estão na internet e nos meus shows, a importância que elas têm na minha carreira, né? Essa música, ela faz parte do Trabalho Novo e ela foi feita por um amigo meu que só se metia em roubadas emocionais. E eu dedico, inclusive, no show a todo mundo que tem o dedo podre, né? Que só escolhe a pessoa errada. E aí, quando quando percebe isso, já é tarde, já está à beira do acidente. Então, daí o título, Hora de Pular do Trem. Antes que a pessoa chegue no acidente, pula logo. Vamos. Ela era um anjo, uma visão do paraíso pra salvar você. Mas era um golpe, algum narcótico, e você seria o próximo a se arrepender. Ela é química lisérgica, ela é cínica, mas ela enfeitiçou você. Com seus olhares decotados, era quase uma miragem, tudo tão clichê. Se é uma história de paixão tão banal que a gente lê em qualquer folhetim, eu duvido que você já não saiba como tudo vai chegar ao fim. É hora de pular do trem, é hora de pular do trem. Fecha os olhos e vem, é hora de pular do trem. Te enlouquece, ela te implora que todos os seus sonhos, seus desejos sejam dela a partir de agora. Ela é quente, ela é carente, ela é mistura mais potente pra te entorpecer. E era claro como um brilho nos seus olhos que a vítima ia ser você. E é uma história rock and roll tão fatal, igual a tantas e tantas iguais. 3 acordes e um herói, sempre jovem, amanhã pode ser tarde demais. É hora de pular do trem, é hora de pular do trem. Fecha os olhos e vem, é hora de pular do trem.
Hoje no Clássicos, você acompanha mais um programa dedicado ao compositor Gustav Mahler. Dessa vez, nós vamos conhecer um pouco da sua vida pessoal e da sua personalidade, além das circunstâncias em que ele compôs a sua Quinta Sinfonia. Em 1910, um atormentado Gustav Mahler foi se consultar com um famoso neurologista da época, ninguém menos do que Sigmund Freud, personalidade notável que criava a psicanálise. O motivo da visita foi descobrir que a sua bela esposa Alma estava tendo um romance com o jovem arquiteto alemão Walter Gropius. Esse é o pano de fundo do documentário Em Ritmo Cadenciado. Você acompanha a partir de agora. Chère Marie Bonaparte, vous me questionnez sur ma rencontre avec le célèbre compositeur Gustav Mahler, il y a maintenant 15 ans. Oui, il est vrai. J'ai analysé une fois Gustav Mahler à cette époque. Une fois unique. Le 26 août 1910 précisément, durant un long après-midi. La séance a duré 4 heures. Je peux vous le dire aujourd'hui, il était atteint d'une profonde névrose obsessionnelle. J'étais à ce moment en vacances en Hollande, près de Leyde. Là, je reçus un télégramme de sa part qui se trouvait dans le Tyrol autrichien. Il me demandait « Puis-je venir ?» Je lui répondis « Oui ». Puis, je reçus un autre télégramme me disant qu'il était dans l'impossibilité de venir. Je lui répondis « Très bien ». Puis un nouveau télégramme disant qu'il ne viendrait pas. Puis une troisième fois disant qu'il venait. Soit. Je lui répondis qu'il pouvait venir, mais qu'il lui faudrait venir à un moment précis, puisque je devais quitter la Hollande pour me rendre en Sicile. En règle générale, je ne reçois personne durant mes vacances. Mais pour un homme tel que Mahler, le maestro n'hésita pas à faire ce voyage en train depuis le Tyrol. Un voyage de plus de 24 heures pour me rejoindre. Quand on sait les responsabilités et l'emploi du temps du maestro Mahler à Vienne, qu'il se résolut à entreprendre un périple, 24 heures de train depuis l'Autriche, c'est dire la preuve de sa névrose. Son couple traversait une crise aiguë. Madame Alma Mahler en portait d'une certaine façon la responsabilité, mais l'affaire était, à mon sens, un peu plus complexe. En 1897, Gustav est devenu le Kapellmeister de l'Opéra de Vienne. Il a investi de pouvoirs considérables. Mahler atteint le sommet de sa carrière de chef en devenant le patron de la première scène lyrique au monde. Et sa première saison est triomphale. Je lui donnai rendez-vous. Nous allions marcher ensemble dans les ruelles de la petite ville. Et notre promenade allait durer plus de 4 heures.
4 heures durant lesquelles il me raconta sa vie. 4 heures d'une véritable session psychanalytique. À 54 ans, j'avais déjà publié quelques ouvrages. Et curieusement, je travaillais à ce moment sur un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, où je montre comment un lointain souvenir d'enfance peut marquer profondément l'œuvre d'un artiste des décennies après. Le docteur Freud s'est installé avec sa famille en Hollande, au bord de la mer du Nord. Et ce, avant de gagner Leiden, où devait se tenir un congrès international de psychanalyse. C'est là qu'il convia Mahler à le rejoindre. En 1901, je fais connaissance de Gustave. J'ai 23 ans, il en a 43. Immédiatement, nous nous sommes décidés. Certains ont dit que j'étais la femme la plus belle de Vienne. Quoi devrais-je me plaindre de l'exagération des uns et ne pas m'offusquer de ma propre idée sur moi-même? En tout état de cause, on se marie quelques mois plus tard. Vous voulez une psychanalyse instantanée? Je peux vous la faire. En une demi-heure, si vous voulez. Mais ne pensez pas sérieusement qu'en si peu de temps, vous pourriez psychanalyser un homme qui vient vous voir et vous dit « Je ne peux plus écrire une note de musique, je ne peux pas faire l'amour à mon épouse, j'ai besoin de votre aide. » C'est ce que vous voulez. C'est possible. C'est possible. On peut se poser une question. Comment Mahler a-t-il eu l'idée de venir me consulter? Excusez, chère Marie Bonaparte, ma modestie. Le grand neurologue que je suis ne fait que rapporter en fait une anecdote qui lui est venue aux oreilles quelques mois après cet après-midi passé avec le grand compositeur. Et là, quand je dis grand compositeur, cela n'a rien d'anecdotique. Étant donné que m'avait-on rapporté les propos qu'il avait jusque-là tenus à mon sujet n'étaient pas particulièrement élogieux. Le sujet de la psychanalyse ne l'intéressait pas. Me concernant, il aurait eu une remarque accompagnée d'un geste brusque. « Freud, il cherche à tout guérir à partir d'un seul point de vue. » J'ai su que vous avez soigné avec succès mon assistant. Oui, mon assistant, le maestro Bruno Walter. Ah, ce monsieur Walter est votre assistant. Il m'a dit tellement de bien de vous, de vos méthodes. Oui, son bras, le droit, je pense, paralysie psychosomatique. Cela n'était qu'un symptôme d'une névrose de plus. Rien de bien spectaculaire, en fait. Tout se passe là. J'avoue que cela a compté dans ma décision de venir vous voir. Vous avez annulé à 3 fois nos rendez-vous. Oui, mais vous savez... comment dire... Vous savez, docteur Freud, vous pouvez peut-être changer le cours de ma vie. Mahler, lui, a tout juste 50 ans. Il vient de les avoir le 7 juillet. Il est un compositeur reconnu de sa carrière. Il dirige toujours l'Opéra de Vienne, la plus haute fonction musicale d'Autriche. Mais à cette période de sa vie, il connaît la plus grande crise qu'il n'ait jamais éprouvée. J'en étais probablement responsable. Mahler met donc à profit ses étés 1901 et 1902 pour composer sa 5e symphonie et l'été 1903 pour la parfaire. Il le fait comme à son habitude, dans sa cabane à composer, construite un peu à l'écart de notre maison à Mayernig. Vous savez, si la musique vous semble étrangère, bien des choses nous rapprochent. Les Viennois adulent les arts, et la musique avant tout.
À ce titre, vous êtes une de leurs idoles. Un modeste homme de science comme moi ne peut s'attendre au mieux qu'à leur indifférence. Et vous savez, les Viennois, en bons Philistins, réclament qu'on leur serve également la musique qui correspond à leurs aspirations étriquées. Et manifestement, je n'ai pas répondu à cette attente. Songez qu'après l'exécution de ma 5e, un échec en 1905, aucune de mes œuvres n'a été créée à Vienne. On préfère me demander de servir celle des autres à l'opéra. Je ne suis pas très mélomane et ne connais guère, je vous l'avoue, votre musique. Je dois vous le confier. J'ai toujours été très réservé envers la musique, qui de façon générale paraît quelque peu suspecte. Vous me surprenez. L'essentiel en musique ne se trouve pas dans les notes. Oui. L'effet des sons sur la conscience de l'homme ne peut pas être clairement analysé. Pour moi, je redoute qu'elle ne relève du domaine de l'hypnose. Gustave s'est rendu compte qu'il vivait jusque-là la vie d'un névrosé. Si j'étais coupable, il me fallait tenter de me racheter. J'ai fini par le convaincre d'aller voir le docteur Freud. Il le fit, par l'intermédiaire d'un vague parent à moi, le neurologue Richard Nepalek, que je lui présentais. Peut-être pouvez-vous m'aider à entamer une nouvelle période de mon existence. L'épreuve que vous traversez correspond à une sorte de mort symbolique. Voyez cela comme une préséance à une renaissance. Comme celle que vécut Beethoven lorsqu'il écrivit son testament de Heiligenstadt. Une épreuve dont il sortit revivifié, et à la suite de laquelle il composa son œuvre la plus révolutionnaire. Sa symphonie héroïque. Aurais-je besoin de cette mort symbolique pour retrouver mes forces créatrices et fonder un nouveau style? C'est sûrement le cas. Mais vous avez composé combien de symphonies vous-même? Je travaille actuellement sur la 10e d'entre elles. Beethoven lui-même n'en fit que 9, n'est-ce pas? 9, le chiffre a dépassé. Vous êtes donc déjà sorti d'affaires. Ravi brusquement de ton de joie. Docteur, si vous saviez combien de doutes, combien de douleurs nous assaillent, nous autres petits compositeurs devant ce ciel, qui est la 9e de Beethoven. Le chiffre 9 hante les symphonistes. Huit ans plus tôt, nous étions à la fin juin 1902, Mahler terminait sa 5e symphonie, Chant d'amour. Comme il le fait tous les étés, Mahler revient à Meyernig, mais cette année-là, il commence une nouvelle vie. C'est moi qui désormais remplace sa sœur Justy comme maîtresse de maison. Vous dormez plus? Vous jouez trop vite, ma chère. Trop vite. Comment ça, trop vite? D'un pas mesuré. Ah oui, d'un pas mesuré. Oui, d'un pas mesuré. C'est l'envers moi aussi.
mesurer sans cesse. D'un pas mesuré. Telle est l'indication que donna Gustave au début du premier mouvement de sa 5e symphonie, qui s'ouvre sur une marche funèbre monumentale. Et d'après le docteur Freud, la fanfare de trompette, qui définit d'emblée le caractère du mouvement, devait être considérée comme un lointain souvenir de son enfance. De l'époque où Gustave, enfant, entendait au loin les appels de la caserne d'Iglau et assistait au défilé de la musique militaire devant la maison de ses parents. Défilé d'un pas mesuré. Maison qu'il fuyait, refusant d'assister davantage aux coups terribles que son père portait à sa mère, jusqu'à l'en faire boiter. Insupportable traumatisme que malheur finira par évoquer à Freud. Une rencontre mémorable qui devait bouleverser sa vie d'homme cet été 1910. Enfant, j'ai été témoin d'une scène de ménage particulièrement pénible. Mon père, un homme brutal, a toujours maltraité sa femme, ma pauvre mère. Situation intolérable. Le jeune garçon que j'étais s'enfuit de chez lui. Incapable de pouvoir voir sa mère souffrir, incapable de la défendre, incapable de s'en prendre à son père, impuissant. Me voilà dans la rue et là, un de ces organistes. J'ai dû rester des heures transies à l'entendre jouer Ach du lieber Augustin. Le rapprochement entre un sombre drame et un air malgré tout léger, c'est, comme qui dirait, à tout jamais fixé dans votre esprit. Et l'un des états d'âme devait inévitablement entraîner la survenue de l'autre. Gâchis. Un pur gâchis. Il me reprochait de l'avoir trahi. Je l'avais trahi. Et pouvais-je lui reprocher de m'avoir faire? Qui de nous deux fut la victime? Qui de nous deux fut le coupable? Oui, j'aimais l'aider à recopier ses partitions. S'il me fallait mettre de côté ma propre création, il n'y aurait qu'un compositeur dans la maison. Et ce ne serait pas moi. La musique n'était pas de la musique. C'est ce qu'il disait. C'est ce que j'avais fini par admettre. Vous ai-je pas dit qu'il ne fallait pas venir me déranger le matin? Ne vous ai-je pas dit qu'il faut venir me déranger toutes les nuits? Ne l'ai-je pas fait? Dans vos rêves, sûrement. Pas dans les miens. Je l'ai plongé de manière foudroyante dans l'intimité de cet homme, reconnu comme le plus important des musiciens de Vienne, devenu l'ombre de lui-même, anéanti par celle qui inspira sa 5e symphonie et qui le rendait aujourd'hui parfaitement impuissant à être, tout simplement.
Et cette 5e symphonie, qu'il m'a été donnée depuis d'aller entendre avec une étrange curiosité, cette musique qui, d'après Mahler, portait toute l'espérance, tout l'amour et toutes les perspectives d'une union sans faille, ne portait-elle pas pourtant aussi les signes avant-coureurs de ce drame qui devait les éloigner l'un de l'autre? Il me dédie cette partition à ma chère Alma, à mon compagnon fidèle et courageux sur tous les chemins, tellement dévoué. Je lui ai sacrifié toutes mes aspirations personnelles.